Acho que claro que tem, não é, Josias? Não dá você negar o Estado como um todo, o Estado lato sensu tem responsabilidade, evidente. Agora, normalmente, quem controla ocupações, obras na cidade são as prefeituras, são os prefeitos. Eu já fui prefeito de uma cidade com muitos problemas, não são problemas de montanhas, mas também tem problema em alguns morros, e eu posso lhe dizer o que eu fiz. Assim que eu entrei, eu identifiquei todos os pontos de ocupação em palafitas e favelas, e nós fizemos uma linha, nós pintamos todos os últimos barracos e todas as casas construídas com uma única cor, como se fosse uma linha divisória. E dali para frente, nos 8 anos que eu fiquei como prefeito, eu resolvia da linha para baixo. E o que acontecia da linha para cima, eu não deixava mais ser feito nenhum barraco, nenhuma casa. Agora, isso é uma guerra. Ontem, a prefeita Flávia de Ubatuba quase chorou para pedir ao ministro ajuda em relação à questão de apoio na hora de impedir essas pessoas de fazerem as ocupações. Porque, por outro lado, né, Josias, você sabe como é que funciona? Uma família que se instala numa área que não pode se instalar. Chega lá dentro, tem 3 crianças, uma mãe, o pai que está trabalhando em outro lugar, e não é uma, são duas, 7, 17, quer dizer, então acaba juntando alguns problemas graves que quase que o prefeito fala, olha, se eu tiver que tirar de lá, eu tenho que fazer em outro lugar. No caso de São Sebastião, tem um agravante. Os terrenos do lado da pista, encostados a pistas, a grande maioria não tem escritura definitiva. A legislação exige que você tenha escritura definitiva para poder fazer uma casa popular em cima do imóvel. E aí começa o problema. Se o prefeito não for muito criativo, ele não consegue encontrar um mecanismo de construir casa popular em cima de uma posse, porque a Caixa Econômica não pode financiar, porque o Ministério Público não deixa. Recentemente, nesse mesmo dia que nós estivemos lá, o prefeito de São Sebastião, ele e o Felipe Augusto, ele comentou que, parece que foi em Marizias, tentaram fazer algumas casas num terreno lá, e houve uma rebelião de algumas pessoas que têm os condomínios, as casas nos seus condomínios do lado da praia, que não queriam que fizesse casa popular perto desses lugares onde são mais sofisticados, porque desvalorizaria os imóveis de quem tem mais dinheiro. Então, se você me pergunta, o Estado tem responsabilidade? Eu digo tem. Mas a sociedade brasileira, vivendo com essa distinção desse tamanho, também tem essa responsabilidade. Ontem eu filmei, Josias, diversas... O prefeito contou esse episódio de Aqui ao Marizias para vivo que nós ele falou aqui. com... Nós entrevistamos aqui, daí é que surgiu esse assunto, né? Agora, também, muito bem, os mais bem postos de Maresias não queriam chamar pobre de vizinho. Agora, a prefeitura, aparentemente, não quebrou lanças, né? O prefeito disse aqui, cancelaram meus projetos na Caixa Econômica Federal. Ora, a prefeitura dispõe de procuradoria, vai à luta. Se era o local adequado para construir as casas populares, por que não insistir? Aparentemente, houve um recuo. E eu lhe pergunto, ministro, o que fazer diante dessa constatação? E o senhor admite, o Estado tem responsabilidade. Não se pode atribuir a responsabilidade apenas à prefeitura. O governo federal tem aí o Claro. seu projeto Minha Casa Minha Vida. É preciso priorizar essas pessoas que estão em área de risco. Agora está o governador Tarcísio de Freitas a admitir, não tinha sirene lá, agora nós vamos colocar sirene. Quer dizer, o Estado também tem responsabilidade, né? O senhor foi governador ali. Como fazer, diante dessa constatação, para resolver o problema, ainda que no longo prazo? O que é que precisa ser feito agora para interromper esta leniência coletiva que leva a esse quadro que se repete verão após verão? Eu acho que você tem razão, que nós devíamos criar alguns mecanismos que fossem mecanismos mais duradouros. Só para repetir para você, parece que a época, quando começou essa história de construir as casas ali na praia, foi aquele ministro Fábio Baumgarten, que era ministro do governo do presidente Bolsonaro, quem liderou o processo de evitar que a casa fosse feita ali. Parece que tem ontem as autoridades municipais comentaram comigo, deve ter na internet as falas dele sobre esse assunto, né? Ele tem uma residência lá e tinha influência
para evitar, evidentemente, né? Mas, seja lá como for, também não importa olhar assim para frente, né? O que eu acho? Primeiro, nós temos que deixar um recurso que seja fixo no orçamento, independente da passagem de governo. É muito ruim quando você faz a transição de governo. Por exemplo, havia 50 mil reais para encostas no orçamento, porque foi retirado pelo governo passado. Se não passa aquela PEC lá que passou pelo Congresso, não teria recurso algum para fazer, nesse instante, emergências. Então, colocar um recurso fixo, que tem lei tramitando na Câmara, para deixar um pedaço fixo, pelo menos nas transições, porque quem entra em janeiro já entra logo com as chuvas, que começam agora janeiro, fevereiro e março. Então, é muito comum. Segundo, a Ministro, desculpa até prioridade ele da construção cortar. de casa popular. É muito A interessante que o senhor. prioridade de construção de casa popular, só um pouquinho, Fabiola, deve-se usar uma escala, e eu sugiro que a escala seja feita primeiro onde tem situações de risco, porque às vezes a pessoa vai em busca de número, de construir mais casa popular, muitas vezes são oferecidos terrenos em prefeituras que têm terrenos mais baratos, que compra, por exemplo, um lote, um alqueire de terra, pelo preço do que custa um lote. Mas não é o lugar mais emergencial. Então, é priorizar esses lugares emergenciais, que são quais? As regiões metropolitanas das grandes cidades. A grande São Paulo, a grande Recife, a grande Fortaleza e o litoral de São Paulo, enfim, onde tem gente morando em área de risco, que são as montanhas, enfim, ou áreas também de ocupação laterais, lindeiras, aos canais, rios, enfim, que sempre criam muito problema. Essas duas atitudes já facilitariam muito. As sirenes, elas podem colaborar, mas tem um detalhe na sirene, né? Você toca a sirene, não cai nada. Toca de novo, não cai nada. A terceira vez a pessoa acha que a sirene está tocando e está errado, deu problema. Então, a sirene, ela não é a solução definitiva. Evidente que se você tivesse, por exemplo, vai estar uma chuva desse tamanho, já se sabe que vai chover. Podíamos ter antecipado tudo isso, não é? E ter feito antes uma visita às famílias que estão morando nessas áreas e pedir que elas saíssem, colocassem na escola, deixa passar a chuva e volta de novo. Ao mesmo tempo, essa rodovia é uma rodovia muito antiga. Já de muito eu falo que nós precisamos fazer a duplicação dessa rodovia. Vocês devem ter olhado aí que essa rodovia ela vai paralela, mais ou menos, à Dutra. Quando foi feita a privatização da Dutra, a concessão da Dutra, estava previsto que ia se duplicar também essa rodovia com um modelo mais moderno, um modelo com pilastras, como foi feita a Tamoios. Na Tamoios, ninguém ocupa a lateral da Tamoios porque ela está suspensa. Do lado, quando você faz estradas beirando o chão, as pessoas acabam depois ocupando. Até trabalhadores que vêm trabalhar acabam ocupando. Então, com esse formato novo, você tem chance agora de duplicar toda a Rio Santos e duplicar por cima, com pilastra, como foi feito a Tamoios. Acho que essas são soluções. Diga-se de passagem, isso estava na possibilidade de fazer a duplicação foi feita só até o Rio de Janeiro, até Paraty, depois não veio para cá a duplicação para o lado de São Paulo. Agora, o senhor estava falando aí da sirene, é uma crítica, é isso, o ministro? O senhor acha que o que foi anunciado por Tarcísio não vai adiantar nada quando ele fala que a sirene, que vai colocar a sirene o quanto antes? Não, eu não posso dizer que está errado. Sempre qualquer alerta é importante. O governador Tarcísio está lá desde o primeiro dia, está cumprindo a sua função, que é correta para um governador, numa emergência, ficar lá, ajudar o prefeito, dar apoio. O prefeito estava extremamente abalado, são crianças e crianças chegando mortas em saco plástico. Qualquer um que ocupa cargo público sabe que isso não é, você não vai passar por esse momento tantas vezes na vida. Eu passei por alguns assim, quando governador e em outras oportunidades. É sempre muito que abala muito a pessoa. Então, ele está cumprindo a tarefa dele e também está pensando em alternativas. Como ele está no começo do governo, o prefeito está terminando o seu sétimo ano, sexto ano. Então, ele está indo já para os 2 últimos anos de prefeitura. Todo mundo que convive ali com São Sebastião percebe que cada vez mais tem ocupação lateral na pista. Que essa ocupação lateral na pista ela não pode continuar, né? Tem que fazer, como eu falei, uma linha de transmissão que permita que a pessoa evite fazer novas ocupações.